nós aceitamos a pessoa de Jesus Cristo, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. A palavra diz no Evangelho de João, capítulo 1, que ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todo quanto receber, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de se tornarem, de se fazerem filhos de Deus, o qual não nasceu da vontade da carne, o qual não nasceu da vontade do homem, o qual nasceu da vontade de Deus. Então, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nós entramos na família de Deus. Nós entramos, aleluia, como filhos adotivos e nos tornamos filhos de Deus. E Jesus, quando ele vem para a terra, ele sendo Deus, ele assume o papel de filho. Então todos nós somos filhos de Deus, mas ele é o unigênito de Deus. Ele é o único que é igual a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. E Jesus, ele veio mostrar algo para nós. E ele quer que nós sejamos seus discípulos, seus servos, seus amigos. A Bíblia diz que a primeira mensagem de Jesus é o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus abre a boca, irmão Erivaldo, pela primeira vez na terra, para pregar a palavra, ele anuncia um reino. Oh glória! Os discípulos achavam que esse reino era da terra, aleluia, mas Jesus, ele vai explicar ao longo de sua vida, de sua trajetória, que esse reino não é da terra, esse reino é celestial. E por que que nós, irmãos, como seus discípulos, achamos que teremos uma vida, aleluia, melhor? Achamos que nós iremos estar isentos das perseguições, das calúnias, das difamações? Não, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo é sobre renúncia. O que a Bíblia vai dizer a respeito de Jesus, o Deus encarnado, o nosso Salvador, a qual nós estamos aqui para o adorar. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Servo aqui significa escravo, fazendo-se semelhante ao homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nosso Salvador, irmão, ele veio mostrar o exemplo. Ele disse: eu era Deus, eu podia reivindicar ser Deus, mas eu me humilhei a si mesmo, eu me esvaziei das minhas regalias. Porque o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Nós estamos vivendo uma época onde o Evangelho tem sido deturpado, onde estão aparecendo com outro evangelho. O primeiro evangelho ensinado por Jesus Cristo, ele tinha uma intenção: glorificar ao Pai. Mas o evangelho de hoje, a única intenção é exaltar o homem, é colocar o homem no centro. Aleluia. O primeiro evangelho, ele tinha um objetivo de levar os seres humanos até Deus através do arrependimento, através da
renúncia, mas o novo evangelho se aparece com uma nova cara, e ele aparece dizendo como Deus pode te ajudar, como Deus pode melhorar a tua vida. É interessante que João Batista, é interessante que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas hoje, quando nós vamos pregar, nós dizemos: aceita Jesus, porque ele vai mudar a tua vida, porque ele vai mudar a tua história, porque ele vai te dar isso, porque ele vai te dar aquilo. Aleluia. É bem verdade que Jesus muda a nossa vida, é bem verdade que Jesus muda a nossa história, é bem verdade que Jesus transforma, nos tira do charco de lodo e nos faz se assentar ao lado de príncipes, é verdade, mas tudo isso não é o objetivo principal do evangelho. Tudo isso é consequência deste evangelho, aleluia, porque o evangelho apresentado por Jesus, ele começa logo te dizendo: arrependei-vos. E João Batista, ele é o precursor do Messias. João Batista é um exemplo clássico de serventia, de servo, aleluia, é um exemplo para todos nós. João Batista, ele é nascido, ele é filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote. A mãe de João Batista era Isabel, também descendente de sacerdote. Nascer numa linhagem de sacerdote naquela época na Palestina era nascer em uma família bem sucedida, era nascer em uma família que tinha muitas regalias. Primeiro, tinha o respeito de toda a população. Segundo, tinha direito das ofertas que eram oferecidas no templo. Se oferecesse um boi, ele tinha direito às partes mais nobres do boi, a coxa, nos dias de hoje a picanha, oh glória. Eles tinham direito, aleluia, a os melhores pedaços das ofertas que eram ofertadas naquele lugar. Mas a Bíblia diz que João Batista, ele abre mão disso. João Batista abre mão de ser bem quisto pela sociedade, abre mão de ser bem visto por toda a comunidade, abre mão de estar no templo, pois naquela época o templo era grande. O templo era uma das maravilhas do mundo antigo, era o templo que Herodes construiu. Abriu mão, irmão, de ter direito, uma vida financeira boa. Outra coisa, os sacerdotes, ele tinha uma veste exclusiva. João Batista abriu mão dessas vestes exclusivas. João Batista vai para onde? Para o deserto. Assuma um compromisso com a morte. Morra. Morra. É por isso que Jesus, ele vai pregar uma palavra. Não sei se os irmãos estão entendendo. Ele diz: se o trigo caindo no chão não morrer, fica lá só. Mas se o trigo que cair no chão morrer, esse dá muito fruto. E aí João Batista, na sua mensagem, ele diz: de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produza fruto digno de arrependimento. Ou seja, Deus nos chamou para frutificar. Ele disse, João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo, e todo ramo que está enxertado em mim, esse dá fruto. Mas se, irmão, não estiver enxertado na videira, não dá fruto, não produz fruto. Aquele que não dá fruto eu corto e jogo no fogo. Quem disse isso? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós estávamos aqui, a igreja Flechas Church estava, por esses dias, num evento movido pelo Espírito. Mas você está sendo movido pelo Espírito com um propósito. E esse propósito é frutificar. Esse propósito é servir. Esse propósito é estar à disposição do reino. Esse propósito é abrir mão dos prazeres para que o Senhor te use da maneira que Ele quer. Abrir mão da vergonha,
abrir mão daquilo que nós gostamos, abrir mão daquilo que a nossa carne gosta, para fazer aquilo que o Senhor gosta, para fazer aquilo que o Senhor quer. Ou seja, você tem uma chamada de Deus. Deus não te tirou do mundo só para você ficar aqui sentado. Eu sei, irmão, que nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo vai mexer aqui no equipamento de som, mas você foi chamado para um propósito. Oh, aleluia! Você foi chamado para servir, você foi chamado para dar fruto. Oh, irmão, tem que dar fruto. É uma obrigação nossa. Foi Jesus quem disse: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Quando ele voltou, ele quis ver o resultado, o que nós temos feito com o talento que Deus nos deu. Ah, irmão, eu não consigo multiplicar o talento, eu não consigo dar fruto. É porque nós ainda não morremos para nós mesmos. É porque nós ainda não morremos para os nossos ideais. É necessário tomar a cruz e fazer como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo mais eu, porém é Cristo quem vive em mim. A minha vontade que eu tinha agora não tenho mais, porque eu sou escravo de Cristo. Eu queria ir para lá, mas o Espírito Santo me manda para cá. E quando eu quero ir para cá, o Espírito Santo me impede de ir para cá. Aleluia. E quando eu não sei para onde eu vou, eu recebo uma visão que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é uma vida movida pelo Espírito Santo. Oh glória! Eu posso ouvir um glória, eu posso ouvir um aleluia. Nessa noite eu quero te dizer, eu venho com a mensagem do céu, como jornalista do céu. Deus está procurando João Batista aqui nessa terra, que morreram para os seus sonhos, morreram para a sua, oh aleluia. Meus irmãos, eu fiz uma reunião uma vez com a mocidade que eu liderava, e eu disse assim: conte-me para mim, qual é o desejo do coração de vocês? Um disse: ah, Paulo Sérgio, eu quero ser jogador de futebol. O outro disse: eu quero ser uma doutora, uma pediatra. A outra disse: eu quero me formar em RH. O outro falou: eu queria ser empresário. E aí, irmão, naquele momento algo encheu o meu coração, e eu disse assim: meu Deus, pois se depender de vocês, se todo mundo aqui da igreja morrer, a igreja vai fechar, a igreja vai se acabar. Porque ninguém quer mais ser pastor, ninguém quer mais ser pregador, ninguém quer mais adorar a Deus, ninguém se preocupa mais com a obra de Deus. Ou seja, não são mais participantes, não são mais cooperadores, mas são apenas espectador, só vem para assistir. Cristo não morreu na cruz do Calvário para se resumir a umas reuniões, 3 reuniões na semana, não. Oh, irmão, não foi para isso. João Batista começou a pregar um batismo de arrependimento. Por quê? Porque ele era o que precedia a Jesus. Ele disse: olha, eu vos batizo com água para perdão dos vossos pecados, para arrependimento. Mas vem aí depois de mim ele é maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias. O que ele estava dizendo? Um homem rico, quando chegava em casa, ele tinha muitos escravos, e o mais humilde dos escravos, quando ele chegava de uma viagem, ia pegar as sandálias dos seus pés, tirar e lavar os pés. Podia vir cheio de esterco, poeira, terra, lama, o que fosse. Ele tinha que se prostrar, desamarrar as sandálias e limpar os pés com todo amor. Aí João Batista, ele diz: eu não sou digno nem disso. Nem disso eu sou digno.
Em João capítulo 1 vai dizer que é enviado os fariseus, saduceus, de toda a Judeia, de toda Jerusalém, para perguntar: quem é tu? Ele diz: eu não sou o Cristo. És tu o Messias? Não, não sou. És tu Elias? Eu não sou. És tu um profeta? Não, também não sou. E o que tu é? Ele diz: eu sou a voz. Eu sou só a voz. E no grego, irmão, a palavra é pone, ou seja, fone, P-H-O-N-E, fone, que é um som. E Jesus diz de João Batista que, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Nascido de homem e de mulher, ninguém houve maior do que João Batista. Mas João Batista, ele diz o quê? Eu sou só um som, eu sou só uma voz. Mas nós, quando começamos a fazer a obra, queremos reconhecimento. Quando pregamos, gostamos. Quando o pastor bate, dá o tapinha nas costas e diz: que mensagem maravilhosa. Quando nós viemos cantar, nós gostamos que as pessoas digam: você canta demais, você toca demais, você é bênção demais. Porque nós gostamos de ter o nosso ego amassar. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Mas João Batista está nos ensinando: eu sou só uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho para o Senhor. Ele está dizendo: o Senhor quer morar no teu coração, mas o caminho até o teu coração está cheio de barreira, está cheio de obstáculos. Então endireita o caminho. Aí pergunta para João Batista: como que eu vou endireitar esse caminho? Ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, seja batizado aqui agora para perdão dos pecados. Porque para ser batizado com o Espírito Santo, primeiro tem que ser batizado de arrependimento. Porque o Espírito Santo não se move com barulho, o Espírito Santo não se move, aleluia, com movimento. O Espírito Santo se move quando ele vê um coração contrito e quebrantado. Tem gente que diz: eu determino isso, isso e isso. Pessoas querendo usar o Espírito Santo, mas ninguém usa o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos usa. Ninguém manda no Espírito Santo. É Ele quem opera da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Bastamos que nós estejamos dispostos e dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Eu estou pronto para o serviço. Oh, irmão, Davi foi ungido a rei, mas para onde Davi foi? Para o pasto. E na primeira oportunidade de emprego que Davi recebeu, foi para ser o quê? Tangedor, músico do rei. Ele tinha que tocar harpa quando o rei se endemoniava. Ele sabia que a unção de rei estava sobre ele. Mas Davi, ele não reivindica o direito para si. Davi, ele não diz: ei, Saul, agora eu sou rei, sai do trono. Não, ele vai servir a Saul. E conta a Bíblia que Saul, quando estava endemoniado, atirava lança em Davi. Se fosse eu dizia: Senhor, eu não quero mais. Eu estou aqui tocando música e ele está jogando a lança. Vou desistir, vou abandonar, vou parar. O senhor não está vendo? Pastor Júnior, o senhor não está vendo? Eu só faço o que é bom, eu só faço o que é certo. Eu estou aqui adorando, e fulano jogando lança, jogando pedra. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi se reclamar, Davi não foi se murmurar. Ah, meu Deus, parece que eu estou imaginando Davi se desviando das lanças e fazendo o que ele foi chamado para fazer, aleluia, tocando a harpa.
pode atirar lança, eu vou continuar tocando harpa, aleluia, pode jogar pedra, eu vou continuar pregando, pode falar o que for, eu vou continuar servindo, pode me chamar de babão de pastor, mas eu digo: pastor Júnior, conta comigo. Oh, aleluia, deixa atirar lança, deixa jogar pedra, mas o bom servo, ele se disponibiliza, ele é sensível à voz do Espírito Santo, aleluia, e para onde o Espírito Santo mandar, ainda que esteja para sofrer pedradas, sofrer lanças, ele permanece lá. Mas Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 3, aí no capítulo 4, quando começa, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado ao deserto. Não foi para o palácio, não, foi para o deserto. Não foi para comer um banquete, não, foi para passar 40 dias de fome e de sede. Oh, irmão, é por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E na carta de Paulo ele diz: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Olha aí, ele diz o seu nome, porque para Deus não importa se ele é apóstolo, ele quer saber o teu nome, e ele sabe. Ele não vê obreiro Paulo Sérgio, não, ele vê Paulo Sérgio. Ele não vê missionário David, ele vê meu filho David. Ele não vê pastor Júnior, ele vê meu filho servo Júnior. Mas hoje as pessoas dizem: eu sou o apóstolo, eu sou o missionário. E o evangelho não é isso. Evangelho é abdicação total, é renúncia total. No evangelho a glória é para Ele, o culto é para Ele, o convidado especial é Ele, a adoração é para Ele, tudo que nós fazemos aqui, irmão, é para Ele, aleluia. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Lá no céu, a Bíblia diz que os anjos estão toda hora cobrindo o rosto, clamando: santo, santo, santo. E aí a Bíblia diz que tem 4 seres viventes lá, que também fica: santo, santo, santo. E a Bíblia diz que tem 24 anciões, e eles têm o que? Uma coroa. E a Bíblia diz que ele tira essa coroa, se prostra de joelho e diz: seja a honra, a glória, a força e o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. E nós limitamos o nosso culto a pedir. Por quê? Porque nós estamos sendo enfermentados com esse falso evangelho egocêntrico. Um evangelho que, se Deus não me der, eu abandono. Que se Deus não abrir a porta, eu estou fora. Ah, Deus não ouve minha oração. Ah, Deus. Esse não é o evangelho de Cristo. O que eu quero dizer? Que Cristo está nos chamando para ser servo. Cristo está te chamando para ser servo. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E em meio a essa seara, e em meio a esse labor, ainda tem os lobos que querem tomar da lã da ovelha, que querem deturpar o evangelho, que querem disseminar heresias. Amados irmãos, João Batista, ele abriu mão de tudo isso, e ele foi o que? Pregar o que? O arrependimento. Por quê? Porque Jesus Cristo estava vindo. E nós temos que ser uma geração como a de João Batista. Por quê? Porque nós ainda devemos pregar o arrependimento, nós ainda devemos ministrar o batismo, e nós ainda devemos dizer que Jesus Cristo está vindo. E Ele está vindo para buscar uma noiva, Ele está vindo para buscar uma igreja. E como nós vamos estar, irmãos, preparado para esse Deus?
A Bíblia diz que existiam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Vocês sabem da história. Umas não tinham azeite, outras tinham azeite de sobra, de reserva. E a outras viram que o azeite estava pouco, foi buscar, foi tentar comprar. E aí saíram dizendo: lá vem o noivo, eis que vem o noivo. Aí a Bíblia deixa claro: as que estavam preparadas. A Bíblia deixa claro essa palavra: as que estavam preparadas. O servo sempre está preparado. Um servo, ele devia sempre ter uma mala pronta. Porque se um dia o seu senhor chegasse e dissesse assim: ajeita o cavalo. Por quê? Porque eu vou viajar. O servo já tinha que estar com a mala pronta. Será se nós estamos com a mala pronta? Será se nós, como bons servos, estamos preparados? Como noiva? Ou nós ainda estamos nesse evangelho de conto de fada, onde tudo gira em torno de mim, dos meus sonhos, que Deus vai realizar meus prazeres? E se Jesus voltar agora? Aleluia, não é proibido sonhar. Deus realiza sonho. Mas o servo, ele tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Eu vou dar um exemplo básico, bem didático. A minha mãe vai sair para a feira. Pastor Júnior é meu irmão. E a minha mãe, ela diz assim: eu vou comprar ali um alimento na feira. Quando eu voltar, eu quero que o Júnior tenha lavado a louça e você tenha varrido a casa. Ela vai dizer para mim, vocês estão entendendo? E ela sai para a feira. O Júnior, que é um bom filho, que é um bom servo, que é obediente, correu, lavou a louça, deixou tudo nos trincos. E eu não fiz a minha parte. A casa está suja, eu não varri, eu não passei o pano, está tudo bagunçado. Qual é o desejo do Júnior? Ah, que a minha mãe volte logo, porque já já o Paulo Sérgio vai beber café, vai sujar a louça de novo, vai torrar um ovo, vai sujar a louça de novo. E qual é o desejo do Paulo Sérgio? Tomara que a minha mãe demore bem muito, porque se ela chegar a ver a casa toda suja, como é que vai ser? O cinturão vai estralar, é ou não é? É um exemplo didático, eu sei que é simples, mas é que eu quero que os irmãos entendam. Se Jesus voltar agora, a louça está lavada ou a casa está bagunçada? É um exemplo simples e didático. Então, o servo bom e fiel, que já fez o dever de casa, que já está preparado, qual é o clamor? Apocalipse, capítulo 22. O Espírito e a noiva diz: vem. O clamor é: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, ele anseia pela volta do Messias. E ele trabalha em favor de que o seu Messias volte logo. Ele tenta arranjar mais discípulos. Ele prega o máximo possível que pode da palavra de Deus. Aleluia, eu sei. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, porque eu não estou dizendo que você vai ser cheio. Pelo contrário, eu estou dizendo que você vai ser cheio. Mas se você morrer para as coisas desse mundo, se você se arrepender dos seus pecados, irmão, eu já me arrependi. É uma conversão diária. Martim Lutero disse: eu pensei que eu tinha matado o velho homem no dia que eu desci as águas, no dia que eu fui batizado. Mas e aí? Eu descobri que o velho homem sabia nadar. E o que? Agora eu tenho que afogar ele todos os dias. Oh, Jesus maravilhoso. É nos mínimos detalhes que
E Deus quer que nós venhamos melhorar todos os dias. A mensagem que Deus colocou no meu coração é essa: chamados para servir. Mas se eu pudesse descrever, eu dizia: aqui você não vai ter honra, aqui você não vai ter glória, aqui é uma vaga de emprego. Requisito: não se incomodar com as acusações, com as pedradas. Desafio: não vai receber honra, não vai receber glória, não vai receber mérito. Por quê? Porque nós somos chamados para testemunhar. Vocês receberão poder para testemunhar. O poder do Espírito Santo não é para me falar em línguas, embora que eu fale em línguas. O poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, não é sobre dons, mas é uma capacitação para pregar, para testemunhar do meu Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Me capacita ao serviço. Eu citei a parábola das 10 virgens, pastor Júnior, e a Bíblia diz assim, ó: eis que ouvi uma voz, foi ou não foi? Que gritou: aí vem o noivo. Por que que a Bíblia não diz o nome da pessoa que está dando o recado? Não diz. A Bíblia não diz o nome de quem está dizendo: aí vem o noivo. Por quê? Porque não é importante quem está dizendo, o importante é a mensagem. O importante não é o Paulo Sérgio, o importante é a mensagem que eu estou falando. Aí vem o noivo, se arrependei-vos. O conteúdo é que é importante, não eu, não o mensageiro, não. Oh irmão, o importante não é o quanto conhecemos a palavra de Deus, mas o quanto do que nós conhecemos vive em nós. O quanto de Jesus Cristo que está escrito nesse evangelho vive em nós. Quanto dele? Porque a vida de Jesus, irmão, a vida cristã é uma vida prática, diária. É uma vida de serviço. Jesus disse: se bater na tua cara, dá um murro nele. Foi assim, irmão? Vira outra face. Se te chamar, irmão, vamos ali até o center box. Jesus disse o quê? Vai com ele até a caixa econômica. Se te pedir o terno, não dá só o terno não, dá logo a gravata também, dá a calça. Jesus disse isso. Quando Satanás estava tentando Jesus, ele disse: transforma essa pedra em pão se tu é o Filho de Deus. Jesus transformou. Mas quando a multidão estava morrendo de fome, Jesus disse: o que é que nós temos? Ele disse: 5 pães e 2 peixes. Jesus não usou do seu poder para benefício próprio, mas quando foi para abençoar uma multidão, Jesus multiplicou pão e peixe. Porque o evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre os outros. É por isso que eu gosto de uma frase que eu ouvi do negão que está aqui: amamos a Deus, servimos pessoas. Esse é o slogan que você deve levar para a sua vida até a volta de Jesus. Porque é Tiago quem escreve, ele diz: a verdadeira religião consiste em cuidar dos órfãos e das viúvas. Irmão, eu pensava que era ser pastor de igreja, cantar no microfone. Não, irmão, isso não é religião verdadeira, não. Verdadeira religião é nos bastidores. Para encerrar, fique de pé. E de repente veio um som, né? Mas sabe o que é legal? Que não é de repente. Não é. O de repente é igual. Sabe o que é, irmão, esse de repente? É igual esse aqui, ó. Pastor Erivaldo estuda para passar na prova da polícia. Passa.
Estuda, se forma em direito. Estuda mais um pouco, vira um delegado. Estuda, ao longo de 15 anos da vida ele se transforma no juiz. Aí quando ele passar aí numa BMW, aí vão dizer: aí o sortudo. Vocês entenderam a lógica? Do mesmo jeito é o de repente de Atos 2. Acha que o Espírito Santo vai cair de repente, irmão? Eu estou aqui, eu não dei um glória, eu não li a Bíblia, eu não faço jejum, eu não faço nada, e de repente o Espírito Santo vai me encher? Não. O de repente de Atos 2 é consequência de Atos dos Apóstolos capítulo 1. E perseveraram na oração. É assim ou não é? Então quando se persevera na oração, aí Atos 2 se cumpre. Escute, é no ordinário que Deus faz o extraordinário. É no ordinário que Deus faz o extraordinário. Não é no culto profético, não é no culto do domingo, não é no congresso, no evento tal. Não. Venha, persevere, que aí o de repente acontece.